Olá pessoal, esse é o Galapos Cast, podcast da Galapos para falar sobre M&A, incentivos governamentais e todo o assunto que a gente acredita que possa colocar o valor das companhias em evolução. Eu sou o Bruno Kreide, eu estou aqui com o Fábio Vitola e o Maurício Bergamaschi para a gente falar um pouco sobre o momento de M&A no Brasil. Berga, primeiro, cara, de fato é um momento que está aquecido o M&A, qual a tua visão sobre isso? E aí, Bruno, como é que tá? E aí, Fabinho? Bruno, tá aquecido sim. A gente teve, para colocar alguns números para contextualizar a galera, o Brasil tem uma média, nos últimos anos, 1.000 a 1.500 transações anunciadas, a cada ano, fora várias outras que se imagina, que não tem anúncio. A gente já teve transações aqui não anunciadas, mas esse é o número base e ele é bom para comparação. No momento da pandemia, ali quando estourou as principais notícias e restrições ali em março, esse número foi praticamente a zero. Alguns radares que a gente faz acompanhamento de anúncios de transação aqui chegaram a ficar completamente vazios, uma coisa completamente impensada em momentos normais. Nós aqui na Galapos, naquele momento, tínhamos umas 3, 4 transações que estavam em fase de contrato. Assinatura de contrato é a última etapa de um processo de fusões e aquisições. E de um dia para o outro, os dois lados da mesa, tanto o comprador como o vendedor, silenciaram. E não foi nem preciso falar, anunciar ou alinhar com o outro lado que a gente está parando por um momento. Ficou muito evidente que a incerteza era gigantesca e ninguém se colocaria em risco sem saber o que vai acontecer depois da pandemia. Isso foi em março, E aí, lá por agosto, setembro, as conversas voltaram, o volume de negócios acontecendo voltou a surgir e aparecer. E a gente, graças a Deus, conseguiu fechar essas 4 transações aí ao longo dos meses seguintes, final do ano de 2020, que foi o da pandemia. 2021, e aí a partir daí reaqueceu muito, até por alguns motivos aí que a gente pode explorar ao longo da conversa. Como eu falei, ao redor de 1.500 por ano, 2021 já tem acumulado umas 1.700, isso que a gente tem até alguns meses a mais aí para fechar, então vai dar um crescimento bem bom aí, uns 20, 30%. Até setembro, mais ou menos, até ali setembro. Rolaram 1.700 transações. Isso. É recorde esse ano, será? Imagino que sim, imagino que pelo menos os números que a gente acompanha, eu acredito que sim, e tem vários motivos para isso, talvez a gente possa explorar isso daqui a pouquinho. Quais são esses principais motivos, assim, Porque a gente se pergunta, foi só a pandemia e essa freada na pandemia, que a pandemia provocou em conversas e negociações, que depois liberou tudo e aí todo mundo começou a falar de M&A, ou tem outros motivos aí que auxiliam, que fazem isso acelerar? Tem muitos motivos, tanto do lado de quem compra como do lado de quem vende, mas vamos partir do prisma aqui da pandemia. E para deixar bem claro que a gente aqui, somos meros observadores do mercado, A gente não tem a capacidade de conseguir saber exatamente por que as coisas estão acontecendo, porque o mercado é inúmeras cabeças pensantes e atuantes. São pessoas atrás das empresas. Exato. E cada um tem o seu motivo, a sua motivação. Isso, tudo que a gente está colocando aqui é a nossa observação, que pode ter muito fundamento aí para ter coisas verdadeiras e tem outras coisas que podem também estar acontecendo e não estão aqui na nossa conversa. Por isso que o que a gente vai falar aqui é só uma leitura de coisas que a gente percebe que aconteceram durante a pandemia e que tendem a acontecer aqui para frente. Mas qual foi o grande lance dentro das empresas na pandemia? Se diferenciou muito empresa grande de empresa média pequena pela capacidade de tomar crédito e manter recurso em caixa. A palavra de ordem nas semanas seguintes à pandemia, dentro de todas as empresas, era preservar o caixa. Quem tem caixa vai conseguir sobreviver. Cash is king, como se diz na expressão do setor. Então, as empresas grandes que têm uma capilaridade maior no Brasil inteiro, o que isso quer dizer? Que não teve uma restrição geográfica, só no Rio Grande do Sul fechou naquele mês, então a empresa vai fatura 0 a partir do dia seguinte.
e com todas as despesas e custos ainda acontecendo. Quem tinha essa capilaridade, quem tinha já posições de crédito montadas com bancos, o que significa isso? Ter crédito para o banco te emprestar e continuar te emprestando e acreditar que tu vai conseguir pagar para ele depois que a pandemia passar, em relação a uma empresa pequena, que é um comportamento esperado, não tem como pensar diferente. Então se criou dois perfis, né? E é claro que dentro de uma lógica de abundância de caixa de um lado e restrição de outro, se criou um gap bom de, eu tenho dinheiro suficiente para te comprar no momento fragilizado, que é quando os negócios acontecem. Um dos motivos, né? Esse acelerou muito mais, não é só esse motivo. Pelo contrário, a gente pensa que a empresa tem que ser vendida no momento de valorização, não no momento de fraqueza. Mas a partir da crise surgem oportunidades de negócio, né? Um caso muito icônico disso é do 3G da Ambev, que sempre teve o sonho, né? O desejo de comprar a Budweiser. E uma frase que ficou muito famosa deles é que no momento de crise, que era aquele momento que se estava vivendo quando eles fizeram a aquisição da Budweiser, algumas coisas que não estavam no radar, né, ou que estavam, mas estavam muito descoladas em preço, talvez, né, convergem para o preço que a gente poderia pagar, que a gente poderia fazer. Então isso aconteceu bastante durante a pandemia. E aí quais são os motivos, né? O que faz sentido de uma empresa comprar outra? Existem aqui, podemos elencar uns 4, 5 motivos, né? Tem muitos outros, mas algumas coisas que a gente viu foi, por exemplo, um dos motivos, fazer a chamada consolidação de um setor. Eu vou dar um exemplo aqui. No passado isso já aconteceu muito com o setor de educação, setor de hotelaria, setor de saúde. O que significa? Tem várias empresas pequenas ao redor do país inteiro, mas se eu pegar e conseguir transformar uma empresa média grande num consolidador, ou seja, aquela que vai adquirir as outras, eu vou ter ganhos de escala em relação a isso. Então a gente viu muito isso acontecer com o plano de saúde, né? Olhar o movimento de Hapvida no Nordeste, de Notre Dame Intermédica no Sudeste, e outros players de hospitais também, isso aconteceu, e isso tem um motivo também de verticalização que eu já posso explorar aqui. Mas antes, neste momento, em consolidação do setor, a gente está vendo bastante negócio acontecer com telecom, no setor de telecom, né? No setor de pequenos provedores de internet. Então, aquela empresa pequena, né, na média, que nos fornece internet no litoral. Tem um grande que está consolidando e está comprando lá aquela empresa que era pequena lá da ponta. Mesma coisa no interior. Nas capitais isso já aconteceu, mas segue acontecendo. Porque se tem uma tese que criar grandes ou médios provedores é uma estratégia que vai dar mais retorno aí para frente. Uma das transações da Galápagos esse ano foi nesse setor, inclusive, né? Não sei se quiser contar um pouco aí, Bergan, no setor de telecom e data center. Isso, a gente ajudou uma empresa de Santa Catarina, né, de Joinville, que possuía como ativo, né, um data center que consolidava ali informações e dados de provedores. Esse é o principal negócio. Eles também faziam serviço de internet e tudo mais. E nós fizemos a venda desse negócio para um grupo do Rio Grande do Sul que está fazendo a consolidação, ou seja, está comprando outros provedores pelo Sul e com uma estratégia de ir para o Brasil inteiro. De expansão. Isso foi feito aí no final, inicinho do ano, e é um exemplo dessa consolidação. Então esse é um motivo. O segundo motivo que a gente pode dizer é o da verticalização. Eu acho que usar o exemplo da saúde é bastante ilustrativo nesse caso, porque o que se deram conta? Tem um monte de plano de saúde pequeno e espalhado dentro da mesma região. Se a gente unificar isso, e além de unificar, que aí seria a consolidação, se a gente verticalizar o setor da saúde, o que significa? Hoje o plano de saúde é contratado pelo usuário, que paga o plano, que contrata depois o hospital, que tem as suas relações com seus médicos, que exigem exames de uma terceira, quarta, quinta parte, e no final a conta toda fica para o plano de saúde e contestação de despesa aqui para lá e para o outro.
Existem muitos incentivos diversos ao longo dessa cadeia. Então alguém pode pensar, se eu tiver no mesmo lado aqui da trincheira os usuários, também fazer a aquisição de hospitais, ou seja, a rede de prestação de serviço também é minha. Eu também faço a contratação dos médicos. A gente consegue dentro disso definir regras e protocolos únicos. Talvez isso funcione, né, e crie maior chance de eu ter crescimento, com margens melhores, com mais capacidade de investir. Isso foi muito feito pela Hapvida e pela Notre Dame Intermédica, para dar 2 exemplos. Aqui no Sul, nós também fizemos um negócio com a Unimed Porto Alegre, que adquiriu a Salute, que é também uma clínica e uma rede prestadora de saúde médica. Além disso, a gente fez uma aquisição através de uma holding da Unimed Porto Alegre, da Sulmed, que também é um plano de saúde, e aí não dentro do formato de cooperativas, né, que é o caso da Unimed, mas é um formato privado, um formato de empresa tradicional, né, capital privado. Aí a gente tem então uma união de uma transação para crescer onde já se estava, né? Ou seja, um mercado pulverizado se consolidando, e uma transação para verticalização, então. É isso aí, né? Isso aí, exatamente. Um outro motivo que também fomenta, né, o aquecimento do mercado de fusões e aquisições que estamos vivendo são os IPOs, né? A IPO é a sigla para processo de abertura de capital em bolsa de valores. O ano passado e esse ano tiveram números, né, em relação às médias anteriores históricas maiores. O Brasil teve vários processos de empresa abrindo capital, e abrir capital significa o seguinte: tu começa a ter acesso ao mercado financeiro, ao mercado de capitais. O que isso significa? Eu sou a empresa A e eu vou para o mercado e falo, investidores. Esse é o mercado é uma rede dos investidores que colocam o seu dinheiro no risco, né? Aloquem, né, o seu capital aqui, comprem uma ação aqui da minha empresa que eu estou abrindo para vocês, que com esse dinheiro que vocês todos aqui estão investindo na gente, a gente vai usar para fazer um crescimento mais acelerado do que a gente vem tendo. E como se faz isso? Parte é desenvolvendo novos produtos, parte é criando uma nova unidade fabril, e a outra parte, contratando pessoas bastante para crescer. Pessoas é sempre um item. Talvez a gente até possa ter outra conversa sobre pessoas dentro de M&A, porque se pensa muito que vou fazer uma transação, todas as pessoas vão mudar, e quando a gente está, né, por dentro dos bastidores, se tem sempre o medo, o risco assim de mas as pessoas não podem sair do processo porque a gente precisa muito delas e tal. Mas esse também é um motivo, e outro motivo de tomar o dinheiro do investidor num IPO é de fazer o chamado crescimento inorgânico, que é crescer via aquisições. A gente tem um exemplo da Intelbras, por exemplo, que abriu capital em fevereiro, dentro de uns 3, 4 pilares que eles têm, né, desses motivos, por que eu estou pegando dinheiro no mercado. Um deles é fazer uma aquisição, e conseguimos também, de uma forma muito bacana, fazer uma transação com eles. A gente assessora ainda nossos queridos amigos da Comp, de Floripa, né, que a gente fez a venda de 75% do capital da empresa para a Intelbras. Por que eles fizeram essa aquisição? Para desenvolver novas linhas de produtos em conjunto. Também, né, olhando para um time muito eficiente, muito capaz da Comp, com uma proporção enorme de desenvolvedores, que é uma matéria-prima escassa no mercado hoje em dia, todo mundo correndo atrás de desenvolvedores. E de uma capacidade enorme de fazer ganhos, né, chamadas as sinergias de ganho de venda conjunta, onde eu vendo e tu não vendia, agora a gente pode passar a vender junto. O que eu oferecia sozinho, agora eu posso oferecer com outros produtos também já disponíveis no catálogo aqui, na pastinha, né? Perfeito. O ganho de sinergias também um dos grandes motivos para se fazer uma aquisição, né? Onde 1 mais 1
ali com essa sinergia passa a ser maior que 2, né? A gente somando forças ganhamos escala, ganhamos margens. Verdade. Na hora de aprovar uma aquisição do lado do comprador, ele sempre quer saber como é que, eu estou pagando 10, né? Como é que eu vou fazer para esse 10 se transformar em mais, né? Se eu tenho hoje uma combinação dessas nossas duas estruturas, como que a gente pode obter vantagem nisso, né, financeira? Se pensa muito direto, vai cortar despesa, vai cortar pessoas, né, como eu estava falando, mas não, assim, se busca, sempre tem que fazer sentido muito mais do ponto de vista de aumento de receita, o ganho de eficiência em custo é diferente de cortar cabeças, né, do que ganhar só porque tu vai unificar um processo de back-office administrativo. Ninguém se move só por isso. Isso tem que ser, e nunca é uma grande prioridade, a prioridade está muito mais do ponto de vista de como que o consumidor vai nos enxergar se a gente tiver uma oferta conjunta, né? Um outro motivo que eu acho que entra muito bem nesse ponto da sinergia é o que a outra empresa que tem o seu capital aberto na bolsa, que é a Neogrid, vem fazendo. A gente assessorou eles em 2 negócios, 3 negócios, né, nos últimos meses. E o objetivo principal das aquisições, isso eu posso falar porque está anunciado ao mercado, né? Não é nada confidencial aqui, nenhuma informação de dentro da empresa, insider lá, como se fala, é que eles estão acoplando a oferta de serviços, né, um software, a Neogrid, outras funcionalidades que não existiam e que vão gerar para o cliente usuário N novas situações e possibilidades de análise, possibilidades de disponibilização de informação, né? Um escopo maior. Eu olhava muito mais para volume, agora eu olho para volume e preço, eu olho para a combinação desses dois versus o comportamento do consumidor. Então tem uma série de questões, né, do produto, da solução lá na ponta, que vem a partir de aquisições. E eu acho que aqui, talvez para fechar, desses novos motivos ou motivos também viabilizados por esse momento que a gente está vivendo, é uma cultura maior de empreendedorismo. Isso a gente tem percebido também. Nos últimos 5 anos, principalmente, a gente vê já uma geração de empreendedores que tem uma educação financeira pensando em fazer uma transação. E aqui transação não é só vender o seu negócio, é capitalizar o negócio, é buscar um investidor, é já nascer sabendo que tem que ser uma empresa organizada, com informações transparentes e que tu está transformando, né, um ativo, empresa, numa coisa que vai crescer e escalar ao longo do tempo, saber demonstrar isso, saber como operar esse estilo diferente de se financiar o que a gente tinha há mais anos, que é crescer e acumulando lucro e aos poucos e crescendo, ou tomando dinheiro em instituições financeiras, como empréstimo, que não tem nada de errado, mas é um estilo diferente. Esse aqui já pensa, eu vou fazer um produto, quando eu estiver dando algum sinal que eu vou funcionar, eu já quero pegar um pouquinho de dinheiro de algum investidor para dividir o risco. Deu certo, então vamos pegar mais um pouquinho. E o que a gente está percebendo agora, já a partir de 2020, 2021, talvez até um pouco antes, é que aquela primeira leva de empreendedores que tinham captado um seed money, né, um investimento anjo, aquele capital semente, que era um cheque normalmente de alguns milhares de reais, já estão em fases de milhões, né? Porque também tem um funil muito grande, né? Começa uma cultura onde tu tem milhares e milhares de empresas que pegam alguns pequenos reais e vão crescendo, vai afunilando, vai surgindo centenas de empresas com milhões, muitas dezenas de empresas captando ou fazendo transações de tamanhos já, né, que são anunciados, que são transações de fusões e aquisições. E tem se desenvolvido muito a visão de que a grande empresa, chamadas corporações, como esses casos que a gente citou, podem participar desse cenário de investimento, que é o chamado corporate venture, que a empresa grande também faz apostas em startups do seu nicho de mercado, que podem ser potenciais concorrentes ou podem ser potenciais complementos às ofertas, no caso de ter investido, o negócio está certo. Mas vamos lá então, né? A gente tem
o empreendedor evoluindo nessa compreensão de acesso a capital e o mercado de capitais também brasileiro evoluindo, seja em razão dos IPOs, que a gente tem acompanhado um volume maior, seja de uma lacuna menor entre os diferentes tipos de fundos de investimento, lá do seed money, da série A, da série B, né? Mas a pergunta, de repente, para te fazer aí, Berga, isso é um caminho sem volta, né? A gente segue tendo uma perspectiva de M&A muito aquecido aí para frente. Como é que vai ser 2022? O que diz aí na tua bola de cristal, rapaz? Se eu a tivesse, né, essa bola de cristal, aqui eu não estaria. Nenhum de nós. Não, assim, quem anuncia futuro, né, vai errar. Então, o que a gente está fazendo aqui são simples observações de quem já está mais ou menos uns 10 anos, se somar a experiência de todo mundo, talvez 20 anos aí vivenciando isso, né? Não é nosso métier fazer projeções, nem previsões, mas o que a gente pode falar são as nossas observações. Um elemento que conta muito a favor de todos esses movimentos e que o Brasil conseguiu experienciar, mesmo que por um momento curto, né? A gente não sabe se esse curto vai virar longo ou se vai continuar sendo curto, é a redução de taxa de juros. Porque isso cria, né? No momento que se eu colocar dinheiro no banco e isso vai me render 1, 2, 3, 4% ao ano apenas de retorno, eu tenho um incentivo muito maior a colocar um pouco do meu dinheiro no risco. E o risco é investimento em empresas, normalmente, né? Bolsa de valores também. Quando a gente tem uma taxa de juros de 10, 15% ao ano, é muito mais difícil eu querer assumir o risco, porque em 4, 5, 6 anos eu vou dobrando o meu capital. Isso é um prazo de tempo que as pessoas conseguem pensar, né? 10 anos, 20 anos para sem risco dobrar de tamanho, aí a gente já pensa, não, em 3 anos eu quero ter muito mais retorno que isso. Então, isso que vem lá da ponta do investidor, tanto pessoa física, mas o investidor institucional, que é o fundo de investimento, são fundos de pensões, ou os chamados family office, né? Famílias que têm grandes patrimônios, organizam, né, investimentos através de veículos estruturados. Eles pensam, quanto menor a taxa de juros, maior é risco eu estou disposto a correr, por isso eu posso ir para o investimento em empresas, né? Basicamente isso. Então, enquanto a gente tiver uma trajetória ou um momento de taxas de juros reais, né, se descontando a inflação, baixos, esperamos, né, que a gente consiga continuar tendo, isso depende muito, sim, de governo, a gente pode, sim, esperar esse volume de operações. Mas eu acho que isso, combinado com cultura, né, voltada para empreendedorismo, investidor institucional, investidor de vários tamanhos, né, capital semente, investidor anjo, série A, série B, série C, uma venda grande para uma outra empresa consolidadora, abertura de capital na bolsa, essa cultura também ajuda. E motivos sempre vão ter, né? A gente elencou aqui uns 4, 5, 6, certamente dá para pensar em outros 10. Isso que a gente nem começou a falar do lado de quem está vendendo, né? Talvez isso possa ficar para um próximo episódio, né? O que motiva o dono de uma empresa que está dando certo, que está crescendo, a fazer a venda, a saída do seu negócio? Aqui tem N motivos também, N situações que a gente pode compartilhar, mas sem querer ficar em cima do muro, eu acho que assim, continuaremos tendo nos próximos anos aí um volume bacana de transações nesse nosso mercado. Legal. Independente de até quando vai, Fabinho, faz sentido para todo mundo pensar em M&A? Pois então, né, acho que fazendo um apanhado de tudo isso que se falou aqui hoje, definitivamente o que fica claro é uma oportunidade de enxergar essas alternativas, ou seja, se existem, né, esses caminhos, essas trajetórias, seja para crescer por aquisições,
seja para trazer um investidor, né, para dentro de casa, abrir o capital ou mesmo pensar numa venda aí de 100%, eu acho que esse aquecimento se traduz em enxergar qual é o caminho que é viável para mim, né? Então, acho que definitivamente é um momento oportuno para isso, para se colocar em perspectiva quais são as reais alternativas, né, que o empreendedor tem. Mas assim, até tomar a decisão, se realmente vale a pena, se faz sentido estrategicamente, financeiramente, emocionalmente, aí tem muita água para rolar ainda, né? Legal. E acho que o recado mais importante é, em especial para você, nosso cliente, né? A gente vai estar sempre, obviamente, portas abertas para conversar sobre esse assunto, mas independente de ser cliente da Galápagos ou não em outras áreas que aqui a gente tem, a gente vai estar sempre disponível para bater um papo, para mostrar um pouquinho da nossa percepção sobre o setor em especial que a tua empresa atua, mas acho que independente disso, poder dividir um pouquinho, né, escutar os momentos do empreendedor e ver se faz sentido, né, olhar para equity, olhar para M&A. É isso aí. Bruno, valeu pelo convite. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Berga. Valeu, Bruno. E acho que teremos mais em breve aí para falar sobre esse assunto. Uma história para contar e conteúdo também sobre esse nosso setor aqui, sem dúvidas. Legal. Obrigado por você que está ouvindo o podcast, né, o primeiro episódio aí do Galápagos Cast sobre M&A. Espero que você volte aí nos próximos episódios e conte com a Galápagos. Um abraço e até a próxima.